gancho aí do mercado de legenda para surdos e ensurdecidos, né? O LSE, que você também é especialista, né? Você também atua muito nessa área. Fala um pouco da demanda, da necessidade. Você já falou, né? Acabou de falar agora, mas desenvolve um pouco mais em relação a isso. Como é que está esse mercado? Então, o Brasil, né, no caso do Brasil, é lei, tá? Como em muitos outros países. Tá? Eu vou tentar resumir. Tá? É lei. Né? E para quem, por exemplo, no caso das Libras, né, linguagem brasileira de sinais, para quem não sabe, é a segunda língua oficial no Brasil, tá? A primeira é o português, a segunda língua oficial é Libras, né? Só para vocês terem uma ideia da importância, né? Então, eu, por exemplo, até antes da pandemia, até fevereiro, março desse ano, 2020, eu fazia evento aqui no teatro, né, aqui no Rio, no Jockey, onde a mesma peça de teatro apresentava a opção de legendas para surdos, que eu fazia, né, com as legendas que eram projetadas ao vivo, em tempo real, né, só que para surdos. Enquanto uma outra equipe, né, de uma outra empresa, né, fazia a, a audiodescrição, no caso para os cegos, né? enquanto uma outra equipe, né, estava lá no palco fazendo Libras, linguagem brasileira de sinais, né, para esse outro público. Então, assim, estamos falando de atender uma demanda, né, atual, né, que está presente em todos os setores hoje em dia, né? Eu citei apenas esse espaço de teatro, mas se você fala de uma mostra, de um festival de cinema, você enquanto produtor do evento, você tem que pensar que também esse evento precisa ser acessível, né, a esse público, precisa estar aberto, né, a esse público. Então, em função disso, essa demanda cresceu muito. Se você liga a TV hoje, principalmente nos canais de TV por assinatura, e outras plataformas como Netflix, Amazon, aqui no Brasil já são três grandes, né? Que são a Netflix, o Amazon e a Disney Plus, né? Essas três plataformas, e somadas a todos os canais, que são muitos canais, né? Que é a Globoplay também, né? A Globoplay também, esqueci da Globoplay. Então, assim, só para você ter uma ideia da necessidade, né, de atender não só aos ouvintes, né, na confecção de tradução para legendas ou tradução para dublagem, como tradução para surdos e audiodescrição. Então, essa questão da acessibilidade, né, porque estamos falando de uma tradução audiovisual que atenda à acessibilidade, né? Perfeito. Está muito em alta hoje, e quando eu falo em alta, não é uma questão de modismo, não. Tá? Uma questão de necessidade mesmo, é né? uma necessidade. E de obrigação, né? Exatamente. E o que eu te Então, pergunto, você acha que o mercado hoje tem profissionais preparados num nível que o mercado necessita, especificamente para essa questão da sensibilidade, né, dos surdos, da questão das pessoas que têm problema de visão, né, de cego, no caso? Tem profissional de tradutor assim no nível para atender o mercado? Tem, mas é curioso essa questão, porque como tem profissionais preparados, que infelizmente não são muitos, mas tem sim, tem profissionais preparados. Talvez o despreparo não venha dos profissionais, dos tradutores, e sim das próprias emissoras e das próprias casas, né? No caso, os próprios eventos, que fazem isso só para cumprir, né,
no caso, A legislação. a legislação, exato. Então, então, assim, por exemplo, outro dia me falaram, pediram para que eu fizesse a tradução de um filme brasileiro para o inglês. E quando acabei o serviço, falaram, César, mas aí agora nós estamos interessados que você faça a tradução para surdos. Eu falei, ótimo, perfeito. Só que eles queriam que eu fizesse apenas uma transcrição ao pé da letra de tudo que estava sendo dito. Falei, não, transcrição não vai atender o público surdo. Transcrição é transcrição. Quando você transcreve do português para o português ao pé da letra, não atende o público surdo. Porque para atender o público surdo, há necessidade de, né, de colocar os sons que o surdo, né, naturalmente não consegue identificar. Você é formado em Libras? Não, eu não sou formado em Libras. Eu faço tradução para legendas para surdos e ensurdecidos. A tradução de Libras é outro departamento. Tá? Interessante isso. Então, no teu caso específico, você não tem a necessidade de saber Libras, a linguagem brasileira do Isso que surdo. você está falando é muito interessante, muito importante, né, também esclarecer, porque muitos surdos de nascença, né, eles vão se comunicar já logo desde o início, né, seja com a família, com a própria sociedade, eles vão criar a sua própria linguagem usando, no caso, Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. E, portanto, eles não vão passar pela mesma pelos mesmos estudos, né, que nós ouvintes passamos e que porventura passamos a ter em algum momento da nossa vida, passamos a ter essa deficiência auditiva, né? Aí, de repente, por isso que chama-se legendas para surdos e ensurdecidos. Esses ensurdecidos não necessariamente são surdos de nascença, né? Eles não necessariamente, os surdos foram letrados, né? Ou passaram por essa educação, né, que nós, ouvintes, passamos. O ensurdecido já é diferente. Ele já, de repente, já passou, ele já tem uma ideia, até porque ele passou pela educação básica, né? E ele já tem uma ideia de leitura, né? Então, ele vai ter uma facilidade na leitura, né? E na hora de você confeccionar as legendas para surdos e ensurdecidos, que são os closed captions, ele vai poder ter essa facilidade maior que um surdo de nascença não tem, né? Para ele, muitas vezes as legendas para surdos não funcionam. Por isso que ele precisa. Então, por isso que ele precisa das Libras, né? Perfeito, isso que eu ia falar agora. Então, o tradutor de Libras é aquele tradutor que realmente aparece geralmente no canto do audiovisual, fazendo a linguagem, né, brasileira de sinais. Esse é o tradutor para o surdo de nascença. E o tradutor para as pessoas ensurdecidas, como você colocou, é você que entra como profissional. É isso? Seria isso? Seriam mais os eu não vou chamar de deficiente porque eles por natureza não gostam de serem chamados dessa forma, né, de deficientes. Mas vamos colocar nesse termo, né, deficientes auditivos, né? Eles têm até pelo fato deles, conforme eu falei, eles terem passado por essa eles terem sido letrados, eles terem tido algum tipo de educação básica, né, vai facilitar a leitura dessas legendas para surdos. Já o surdo de nascença que nunca passou por esse tipo de alfabetização, né, e sempre se comunicou através da linguagem de Libras, ele dificilmente vai conseguir fazer leitura dessas legendas para os ensurdecidos. Né? Então, assim, são dois públicos surdos. E as nossas legendas para surdos
não necessariamente atendem a esses dois públicos, entendeu? Por isso, daí a necessidade de Libras e daí a necessidade dessas legendas para surdos. Esse profissional como você, que faz essa legenda, né, para a pessoa que não é surda de nascença, ele precisa desenvolver uma técnica específica também. Sim? Sim, sim, sim. Precisa desenvolver uma técnica, né? Mas e onde ele busca essa técnica específica? Porque não deixa de ser uma nova linguagem também, de certa forma, não? Sim, não deixa de ser uma nova linguagem que toma como base a legenda. Então, ele tem que ter uma base de legenda, tá? Então, se você está querendo mergulhar ou talvez investir nessa área de legendas para surdos e ensurdecidos, você tem que ter uma base de legendagem. Isso é fundamental. Onde eu busco, então, isso? Em cursos profissionalizantes, né? Em universidades que me deem esse tipo de suporte, né? E cursos, talvez, de médio, curto, longo prazo, que me deem esse tipo de know-how, de conhecimento, né? De como adquirir essas técnicas, que não são difíceis, né? Não é tão difícil assim, né? Porque você não vai... Porque muitas vezes há uma ideia equivocada de quem faz tradução para surdos, né? Fazer legendas ao vivo, e não é o caso. O que a gente faz, o que eu faço, são aquelas legendas para surdos e ensurdecidos que são gravadas, entende? Então, tem as gravadas e tem as ao vivo. As ao vivo são feitas por profissionais que usam uma máquina específica, né? Um aparelho específico, né? E eles precisam como se fosse uma máquina de escrever das antigas, né? E é um outro serviço, né? Um outro departamento. Você precisa, para esse público ensurdecido, você precisa, primeiro que você, como tradutor, enquanto tradutor, você precisa se colocar no lugar do deficiente auditivo, tá? E tentar entender que sons realmente deveriam ser representativos para ele, né? Que sons que deveriam ser relevantes para ele, que ele deveria entender. Tá? E não confundir os sons com as cenas que ele está vendo. Então, não é uma descrição da cena que você precisa traduzir, porque aquilo ele já está vendo, né? Se você está numa cena em que, de repente, você abre a torneira, né? E a água cai, né, da torneira, fazendo aquele barulhinho de água, né, caindo, né, da torneira, você não pode colocar na descrição para o surdo, né, fulano abre torneira. Você não pode fazer isso. Isso é descrição isso é audiodescrição para o cego, que não está vendo o filme, né? Para o surdo não, você precisa fazer a descrição do som, não da cena, né? Então, são muitas coisas, às vezes, são pequenos detalhes que, na prática, né, são trabalhados, né, nos cursos, né, para que o aluno não acabe não confundindo, né, e colocando descrições óbvias, né, sem necessidade, né, porque ele está fazendo descrições para surdos, não para cegos.